E aí eu queria que o Elvio contasse um pouco como que foi essa história de chegar no Colégio Caazo, como é que foi essa época. Lembra aquela também? história? Eu disse assim, eu já ouvi essa história do Caazo, na região super importante, né? Tem uma coisa que, enfim... Eu já ouvia falar do Caazo. Lembra aquela história de que eu veio para São Carlos, tinha me formado, tinha um filho, precisava arrumar um emprego, aí fui num bar, ouvi alguém... Lembra do começo dessa história? Cara, do nada alguém falou, por que você não vai no Caazo? Porque lá tem o Supla, o supletivo, o famoso Supla. E você dá aula lá, velho, você vai começar... Antes até da Oca, quando eu falei da Oca, que era o primeiro, não é, realmente o Caazo foi... Olha, a mulher daquela moça pra mim ali. A Schatz. A gata Schatz, cara, essa gata... Mulher profunda. Nossa, velho, olha, muito forte. Em suma. E aí, cara, eu peguei e fui lá, no caso, a Sônia era a diretora na época, eu falei, cara, eu tô precisando dar aula, eu tô com um filho aí, enfim, aquela história, né, tô precisando dar aula e tal. Eita, nós, agosto de 90, olha o agosto aí, né, tô parecendo Getúlio, né, Getúlio. E aí fui dar aula no Supla, agosto de 90. Cara, e aí já tava essa coisa, porque tem um outro lado disso, né? Fora essa questão das internalidades aí, o Caazo tinha uma coisa que era fundamental, velho, que ele formava professores, sabe? Os caras, por exemplo, eu não entrei como monitor, já entrei como professor, porque o Supla não tinha monitor. Mas, por exemplo, você estava terminando o curso, você estava no curso de física e tal, você ia fazer monitoria. Então, o professor tinha 2 ou 3 monitores ali. E era fantástico, era uma puta convivência, etc. De repente, vem um tal dos anos 90, né? Que desses anos 90 vem dentro um negócio chamado globalização, que a gente não fazia ideia do que era essa trem, achava que era só mais um termo nos livros de sociologia, né? Vem esse negócio de globalização e, cara, acontece uma coisa muito estranha, que começou a aparecer colégios, cursinhos pela cidade, particulares. E aí, né, eu não preciso nem citar nome, é só ver quem foi formado as escolas nesse período. Cara, e tinha muita gente boa, lógico, tinha muita gente próxima, tá? Mas o que começou a acontecer com uma campanha violenta, no caso, e os professores começaram a esvaziar, começou a sair muito professor. Aí tinha professor que era X, o cara era do caraca, etc. e tal. E começou a esvaziar, os professores começaram a sair e muitos começaram a sair para montar colégio aqui nas cidades da região, entendeu? E virou uma coisa, e começou uma campanha violenta contra o Colégio Caazo. Não contra o Caazo, mas contra o Colégio Caazo. Começou a sair umas histórias na imprensa de que os traficantes eram membro permanente nas portas do Caazo. Começava no seu... Sabe, essas coisas que sempre, como você falou... A madeira de piroca. Exatamente. Só que isso, inclusive, produzido pelos próprios novos proprietários de escola pela cidade, etc. E tal. E houve um esvaziamento violento disso. Até chegar ao ponto de que tinha meia dúzia de professor lá que ficou porque gostava, tinha uma identidade. Inclusive, a grande figura para mim do caso de imagem, né, é o Nelsinho, professor de biologia, que inclusive é funcionário lá da USP, né, de uma engenharia e tal. E, cara, começou essa história toda, começou um esvaziamento. Eu falei, caraca, nós vamos ficar, vai acabar esse trem, né? 91 já, não, mais que 91. Eu já estava ali. Que ano foi isso, cara? Foi violento mesmo, sabe? Foi uma campanha violenta. E eu falei, cara, aí não tinha mais diretor, sabe? As pessoas foram trabalhar em outros lugares, não tinha mais professor e tal. E eu meio ali, querendo, falei, cara, preciso dar já um jeito. E aí, aquelas histórias de sempre, né? Vamos fazer alguma coisa, tem que fazer. Uma sala com o escrito diretor. Na época tinha aqui um cara que todo mundo tinha medo, que era o secretário de educação, chamado Nilson Passoni. Nilson Passoni, gravar isso lá, porque o cara foi secretário do Melo, inclusive dono da rádio. Só que o cara era muito, né, não sei como, eu nunca mais vi o Nilson, mas assim, o cara sério, bravo, aquele jeitão e tal. Tinha também na cidade uma outra figura que estava se aposentando, chamada Lederci Gigante, né, chamada, e tá aí até hoje, acho, a Lederci, que era super respeitada, era uma figura aí. E quem mais? A dona Antonieta, lembra daquela que foi lá na coisa? Aí eu peguei e marquei um café com elas, né? Tinha começado a namorar a Júlia, inclusive. Aí marquei um café com elas e tal. E à noite. Mas ninguém estava entendendo o que era. Pra que você vai fazer isso? Aí eu cheguei lá e tal. Falei, cara, tô sozinho, preciso de gente.
Aí cheguei lá para eles e falei, gente, é o seguinte, ó, o caso está acontecendo isso na reunião, e vai acabar. Você, Toneta, teve filhos que estudou no caso. Você, Nilson, teve filhos que estudou no caso. Você teve filhos que estudou no caso. A gente não pode deixar isso acabar. Então vamos fazer o seguinte, lá eu não poderia ser diretor porque tem que ter algumas coisas, tem que, enfim, até me deu um título de coordenador pedagógico, alguma coisa que aliás estão me devendo, estou até hoje. Mas enfim, não é você, é o caso, né? Aí, cara, eu virei e fiz a proposta. Eu sou responsável legal, tá? Então tô te acusando. Aí, cara, cheguei pra eles e falei, ó, o seguinte, vai acabar. E aí, você acredita? Eu falei, aí os três falaram, mas o que você quer que a gente faça? Eu quero que vocês vão trabalhar lá. Não tem dinheiro pra pagar, mas tem que dar um jeito. Cara, o Nilson virou uma espécie de... Ele veio trabalhar no colégio, e, cara, e assim, chegava religiosamente, o Nilson. E aí a Dederci e a Dona Antonieta revezavam a direção do colégio. Eles ficavam as duas, de manhã acho que ficava uma, à tarde outra, porque elas tinham outro trabalho, porque eles não recebiam, inclusive, né? Eu esqueci desse detalhe do pagamento, né? Aí, cara, ficou isso, deu uma reestruturada no caso, deu uma nova reestruturada. É porque eu me casei em 95, então é por aí, 94, 95, né, que começou, a gente teve essa pegada. Só que aí, obviamente, fui fazer o mestrado, né, e acabei me afastando, não tive mais envolvimento, mas não sei como foi o desfecho. Mas ali já tinha, então na minha história que você está perguntando, eu chego em 90, mas já estava essa crise. Até causou um problema aí, começaram, é um saco, tal, porque vieram com essa história vai cair o colégio. Eu falei, gente, o colégio está caído há muito tempo, já caiu. Assim como você falou das trancas, você estava falando das trancas Gente, tinha um portão, olha as coisas simbólicas. Tinha um portão que você saía do colégio, você já saía dentro da universidade. Tinha um portão. Ah, tá certo. Velho, do nada, um dia a gente chegou a trabalhar, não era mais portão, era grade. Era grade. Entendeu? Então, e assim, as pessoas não reagiam. Por isso que eu falei que tem a tarefa, né, Marreco? Mas porque a hora que eu soube da história, eu fui ver. Semana retrasada, a gente foi junto, você foi junto comigo, o Marco, foi todo mundo lá, né? E a hora que eu vi aquilo, eu falei, o máximo que a gente pode fazer é um documentário sobre isso, né? Uma coisa, e o Marco pegou, inclusive, sabe, algumas cenas, filmou todo esse processo. Tem até um videozinho bem porco do que eu faço aí, que eu boto naquele meu canal, do trator derrubando a coisa. Então, eu não sei, porque eu tô contando isso, porque eu acho que, assim, desde que isso que aconteceu na U, gente, os anos 70 e 80, você falou dos seus pais... Cara, era mais doideira. Você não tem noção do que era a tal da festa junina, sabe? Que rolava dentro do caso. Você não tem noção do que eram os shows que a gente via naquele palquinho que não tinha aquela no Bar do Mar ali. Entendeu? Cara, você fala, sabe, pesado. Então você olha aquilo, você vai vendo que... E de certa maneira a gente tá falando aqui do Colégio Caso, mas no geral, dessas minhas andanças aqui, você tá vendo acontecer com tudo. Tudo, literalmente tudo. As comunidades quilombolas, os caras comprando aí em cima, trancando o rio, construindo piscina no curso do rio para não chegar água na comunidade. Sabe uns negócios? Então, o que está acontecendo no caso é tão simbólico, isso é importante, porque é o que está acontecendo com a gente no Brasil. E está acontecendo exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós vamos ver daqui a pouco o trator derrubando o Brasil. E quem sabe a gente consegue filmar ali os... Desculpa, eu falei de novo. Não, eu achei perfeito. Até porque... Eu queria falar essa questão da destruição e da própria destruição do CAASO, do centro acadêmico, começou na USP. E uma coisa que muita gente não sabe. Até 93, 95 ali, a USP não tinha jubilamento. Não tinha jubilamento na USP. O primeiro instituto a criar o jubilamento na Universidade de São Paulo foi o CMC, em 1993. E, tipo, a galera que entrava no CAASO, entrava na diretoria, presidente, não sei o que lá, tirava ano de sabatina pra tocar a gestão do CAASO. Então, tipo, você não tocava o seu curso pra tocar o centro acadêmico. Porque é um centro acadêmico gigantesco, velho. Tipo, mano, tinha uma gráfica. O centro acadêmico tinha uma gráfica. Tinha uma rádio. Mano, tinha uma antena de rádio. E, tipo, todos os equipamentos de rádio, eu sou do grupo de som do CAASO, inclusive.
E a gente Que, herdou. aliás, era o que todo mundo queria fazer, né? Que era do caraca esse grupo. É do caralho, velho. É, Não, é o baile do Brega. Caso é um dos pontos mais importantes do interior paulista na luta contra a ditadura Exatamente. também. Não Aliás, é dizem qualquer ali, coisa. Não sei se isso é lenda, que foi a primeira manifestação contra a ditadura aconteceu aqui em São Carlos com o caso e com a federal. Tem o jornal O Caso que puxou discussão contra o McUSAID. A questão do programa dos Estados Unidos sobre a educação brasileira com o Ministério da Educação. Tem jornal do Caso discutindo McUSAID. É isso, o jornal do Caso. Inclusive, esse arquivo tá lá na estação. Todos os arquivos, acho que os jornais, coisas do tipo, tá tudo na estação aqui. Tem um trabalho maravilhoso. Quem organizou o negócio na estação foi minha mãe. Minha mãe e minha madrinha que organizaram a biblioteca lá. Olha aí, olha. E o arquivo histórico do caso também. Isso aqui tá histórico, a coisa, hein? Sabe uma coisa que você tá falando, cara? Nesse período, a primeira coisa que eu fui atrás, antes de procurar eu falava que eram os três mosqueteiros, na tríade, né? Passoni, Antonieta e... Eu comecei a fazer um levantamento muito pouco, mas de quem já tinha passado por caso e estava em alguma coisa. Gente, vocês não têm noção da quantidade de deputados eleitos, porque virou um trampolim o caso, né? Que me incomodava profundamente o movimento estudantil, que eu me afastei ali nos anos 80, que é a tua pergunta, que era um trampolim para outras coisas, entendeu? O cara usava a política estudantil, usava isso para virar. E tem gente hoje, inclusive em cargos importantíssimos aí há 200 anos, que não quiseram sequer conversar, mas virou um troço aqui. Mas assim, cara, eu gostei dessa coisa. O que aconteceu com o colégio, caso, é o que está acontecendo com o país, velho. E todo mundo viu e todo mundo são as pessoas mais politizadas. Sabe? Não só anunciado, como eu falei, cara, vocês estão querendo anunciar, a gente precisa fazer agora, meu filho. É que nem talvez chegar e eu não sei se eu estou nessa postura já, mas em relação ao país, mas agora, meu filho. Entendeu? Agora que nós vamos começar a falar sobre isso, a quantidade. Bom, enfim. A água já tá passou do pescoço já. E a gente tem. É lama, não é água, é lama e a gente tem que ficar tirando a cabeça pra. Pô. Por isso que dia 30, eu vou pagar pra votar, porque eu vou voltar do Espírito Santo, vou pagar pra votar no Alckmin. Vou votar no Alckmin, sabe? Vou votar no 13. Porque esse cara que vai o Bolsonaro não dá mais. Entendeu?